Paz do Senhor Jesus seja aí sobre a sua vida. Vamos orar? Vamos falar com Deus e ouvir o que Ele tem para a nossa vida hoje. Oremos. Deus Todo-Poderoso, muito obrigada, Pai, por mais um dia de vida, pela Tua graça, Tua bondade, Tua fidelidade. Obrigada, Pai, porque mesmo nós não merecendo, o Senhor se preocupa conosco e hoje o Senhor Deus tem um direcionamento lindo para nos dar. Senhor, nos ajuda hoje, Pai. Perdoa os nossos pecados, santifica a nossa vida, trata áreas do nosso coração que ainda não foram tratadas. Senhor, abençoa a nossa casa, a nossa família, os nossos relacionamentos. Abençoa, Senhor, o nosso trabalho. Vem nos trazer, Pai querido, suprimento das nossas necessidades para que possamos viver com dignidade e honra diante de Ti. Que o Teu nome seja honrado em nossas vidas. Senhor, nos ajuda, Pai. Fala conosco hoje de forma poderosa. Vem trazer cura, libertação e salvação em Cristo Jesus hoje. Assim eu oro em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Eu quero meditar com você lá no o Salmo 1, os versos 1 e 2. Eu quero refletir com você sobre o segredo para entrar no favor de Deus. Salmos 1 diz assim: Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, não se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita de dia e de noite. É como uma árvore plantada à beira de águas correntes, dá fruto no tempo certo e suas folhas não murcham. Tudo o que ele faz prospera. Olha, o favor de Deus é o fluxo divino sobre a nossa vida, sabe? Quando os céus estão abertos, quando nós vamos diante do Senhor e as nossas orações elas começam a ser ouvidas, quando o que estava travado por situações espirituais, tentativas do inimigo tentando travar as nossas bênçãos, quando nós entramos no favor de Deus, tudo que estava travado é destravado. A não ser que aquilo que a gente esteja buscando ainda não seja o tempo de Deus, aí é outra coisa. Mas estar debaixo do favor de Deus é estar dentro do fluxo divino. O fluxo divino, o fluxo de Deus sobre a nossa vida. Mas como estar debaixo do favor de Deus? O nosso Deus, ele é misericordioso, ele nos ama, ele nos livra. Mesmo às vezes a gente tendo pecado, tendo entristecido o coração dele, o Espírito Santo de Deus vem nos falar, vem nos direcionar e ele vai nos guardando, porque ele é misericordioso. Mas se nós queremos algo a mais na nossa vida, se nós queremos mais do agir de Deus, é preciso fazer como está aqui no Salmo 1, que vai dizer: é feliz aquele que não segue o conselho do ímpio, ou seja, não vive de acordo com os conselhos desse mundo, no pecado, não vive numa vida de pecado, mas vive uma vida separada. Não imita a conduta dos pecadores, não é? Nem se assenta na roda dos zombadores. Aquele que se assenta na roda é aquele que está participando junto. É isso que o salmista está dizendo. É aquele que está participando, aquele que está fazendo parte do projeto da zombaria, do projeto de maledicência, do projeto de algo que é mal contra a vida de alguém. Então, aquele que está dentro da lei do Senhor, dentro dos preceitos do Senhor, fazendo a vontade de Deus, obedecendo ao Senhor, não vai estar na roda dos zombadores. E ele diz ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita de dia e de noite. Aquele que é o servo do Senhor, que quer viver uma vida de obediência, ele medita na palavra. E ele não lê como um livro qualquer. Ele medita com uma intencionalidade, com o objetivo de ter uma vida diferente. Uma vida direcionada pelo Espírito Santo de Deus. Porque é só através do Espírito Santo que nós podemos ter conhecimento, entendimento da palavra. Muitas pessoas já me falaram, pessoas que têm muitas faculdades, muito estudo, Kelly, eu leio a Bíblia e não entendo nada. Mas sabe por quê? Porque essas pessoas não têm o Espírito Santo de Deus. E uma ainda me disse, eu tenho raiva da Bíblia porque eu leio e não entendo. E é uma professora de língua portuguesa. Então ela não entende por quê? Porque não tem o Espírito Santo de Deus com ela. Mas como então entrar no favor de Deus? Aquele que medita na palavra de Deus tem uma intencionalidade, como eu falei, de ouvir o Senhor falar e de viver dentro dos preceitos do Senhor. Então, para entrar debaixo do favor de Deus, nós precisamos ter ouvidos atentos ao que o Senhor diz. Então, ouvir e obedecer. Não é só ouvir,
mas é ouvir e colocar em prática imediatamente. Deus, ele nos dá instruções através da palavra, mas quando nós buscamos uma intimidade com o Senhor também, em oração, ele fala com a gente de forma específica. Então, Deus ele vai ter também instruções para sua vida, instruções específicas, que é só para você, Maria, é só para você, José, é só para você que está aí me ouvindo, sabe? Não, de repente a instrução que ele tem para você não é a mesma que ele tem para mim. Ou de repente já foi para mim no passado. Então, Deus ele tem instruções gerais que estão na palavra, instruções específicas para a sua vida cotidiana, para o seu hoje e também que vão influenciar o seu amanhã. Quando o povo de Israel saiu do Egito, eles pediram utensílios para os egípcios e eles deram. Ó, por quê? Por que eles receberam? Eles foram abençoados. Eles viveram ali os 400 anos de escravidão. Eles não tinham nada. Eles iam para uma terra que Deus tinha prometido, mas eles não tinham provisão, eles só tinham a roupa do corpo. E agora, como se manter no deserto? Qual foi a instrução que Deus deu? Para que eles fossem pedir aos egípcios. E os egípcios deram, sabe por quê? Porque eles estavam debaixo do favor de Deus. Eles estavam no tempo de cumprimento de promessa. Eles estavam na obediência. O que Deus estava direcionando Moisés fazer, Moisés fazia, orientava o povo e o povo fazia também. Eles estavam em obediência. O favor de Deus estava sobre a vida do povo. Por isso que os egípcios deram. Eles deram utensílios para ele, valorosos. Deram coisa. O que eles pediam, me dá isso, me dá aquilo, preciso disso, eles deram. E quando eles foram passar pelo deserto, eles não passaram na insuficiência, sabe? Na miséria. Não. Eles passaram com toda a provisão que eles tinham necessidade, porque eles estavam debaixo do favor de Deus. Quando você está em obediência, o favor de Deus começa a acontecer. E às vezes a gente pensa que a gente está em obediência. Deus ele olha a motivação do nosso coração e de repente você está sem obediência. O que está muitas das vezes acontecendo é o inimigo tentando travar uma situação, travar uma porta, e aí a gente precisa orar mais, se unir com outras pessoas de oração para que as coisas aconteçam. Cada espaço da vida é tomado pelo mover, pelo romper de Deus, quando nós estamos debaixo do favor de Deus. Então, quando o favor de Deus ele vem sobre a nossa vida, nós estamos debaixo do fluxo do favor de Deus. As coisas elas começam a acontecer em todas as áreas da nossa vida. O inimigo ele não pode parar nada. O inimigo não pode trazer uma doença que já foi curada. O inimigo não pode trazer um mal que você já venceu. O inimigo ele não vai poder atravessar o teu caminho, porque você vai orar, você vai clamar e vai repreender o nome santo e poderoso de Jesus. E Deus vai te ouvir, vai ouvir a sua oração, porque você vai estar debaixo do favor de Deus. Mas lembre-se, o segredo para estar debaixo do fluxo divino, o fluxo do favor de Deus, é a obediência, é ouvir a voz de Deus e colocar em prática. Então coloque em prática aí toda a palavra de Deus, de todo o teu coração. Ore e peça ao Senhor, Senhor, trabalhe áreas do meu coração que ainda não foram trabalhadas, para que eu possa ser uma bênção, para que eu honre e glorifique o teu nome. Guarda essa palavra no seu coração, não só com você, compartilha. Você é uma bênção e Deus quer te usar para abençoar outras vidas. Jesus te ama. Fica na paz. Um grande abraço.